Mas agora, ainda abordando, né, colaboração e integração de soluções, eu vou chamar ao palco o Charles Ataíde, ele é CIO da Santa Casa de Porto Alegre, para apresentar para a gente o case de migração TASI HTML5 com a integração do Pax. Seja bem-vindo! Alô, som, todo mundo me ouvindo? Boa tarde, muito prazer estar aqui, fazer parte desse momento muito especial. E eu quero falar algo que ninguém ainda não falou hoje, mas não é de tecnologia. Primeiro eu quero perguntar se tem palmeirense na plateia. Aqui, pô. É impressionante, né? Quando eu comecei na TI ali nos anos 90, no início dos anos 90, é impressionante como naquela época acontecia uma coisa curiosa. Quando a gente ia fazer a seleção para programador, para trabalhador, para trabalhar na infraestrutura, a gente perguntava, eu não sei se isso acontecia com vocês, a gente perguntava para a pessoa assim, você gosta de esporte? Se a pessoa dissesse não, a gente contratava. Porque parecia que lá nos anos 90, quem era de tecnologia não tinha nenhuma ligação com o esporte, né? E hoje, ainda bem que caiu, né? Porque eu sou palmeirense, eu sou bom de bola e gosto muito de TI, então acho que deu certo aí, eu estou há 28 anos nessa praia porque alguma coisa a gente conseguiu fazer. Muito bem. Hoje aqui nós vamos falar da migração do HTML5, mas eu preciso primeiro trazer para vocês um pouquinho do que é a Santa Casa, né? Para a gente sempre entender o tamanho do projeto. E a gente mudou recentemente o conceito da Santa Casa para Santa Casa, a cidade da saúde. Né? Hoje nós somos um complexo com 8 hospitais juntos e um hospital fora da cidade de Porto Alegre. E aí, para você ter ideia mais ou menos aí de todos os nossos hospitais, em todas as suas especialidades, toda a sua operação. E ainda assim nós temos aqui a Casa de Apoio Madriana. Muitos pacientes precisam de transplante que vêm para a Santa Casa. De todo o Brasil, não tem onde ficar, então nós temos ali um acolhimento, refeições, estrutura para as crianças estudarem, um trabalho muito bonito. Nós temos aqui o cemitério da Santa Casa, não faça piada, né? Mas o pessoal diz que nós fazemos barba, cabelo e bigode, né? Então a gente cuida, faz de tudo. Não deu, a gente ainda consegue acolher lá no nosso cemitério, né? E é impressionante, não parece brincadeira, mas é verdade. Quando nós vamos lá na frente fazer toda a movimentação de fechamento do mês, novo set share, o cara do cemitério fica tão errado, cara, porque como é que ele vai dizer assim, ó, bati a meta, né? Ele fica desconcertado, né? Então ele diz assim, ó, esse mês, né? Mas brincadeiras à parte, é um serviço que a gente também proporciona para o nosso cliente. Então nós também cuidamos de 30 unidades básicas de saúde na região norte da cidade de Porto Alegre. Então é por isso que a gente chama. Aqui é uma foto que está sendo atualizada, porque nós inauguramos recentemente o Hospital Nora Teixeira, na semana passada, no aniversário de 220 anos da Santa Casa de Porto Alegre, e todos esses hospitais hoje já constam com o acesso por passarelas. E é bem interessante, estava comentando isso ontem, bem aqui no Centro de Inovação fica a TI. Tá? E o Hospital Nora Teixeira fica bem ali, é tão íngreme a região ali que a gente sai do 8º andar do prédio garagem e chega no térreo do Hospital Nora Teixeira. Tudo interligado por passarela. Faça uma visita lá e você vai ver que maravilha que ficou. E nós inauguramos também a Praça da Saúde. Enfim, vamos continuar aqui. Nós temos 6 ambientes de simulação, um consultório por emergência, UTI, vou passar aqui também rapidamente. Essa apresentação ela está com dados de 2022, mas atualizando nós já temos 10 mil funcionários, 2.600 médicos credenciados, fazemos mais de 600 mil consultas, 60 mil internações, 76 mil procedimentos cirúrgicos, 198 mil atendimentos de urgência e emergência e 6 milhões e meio de diagnósticos e tratamento. É por isso que a gente chama da cidade, né? Nós somos 10 mil funcionários e circulam pela Santa Casa diariamente entre 25 a 30 mil pessoas. E foi bem interessante que lá no Rio Grande do Sul tem o Grêmio e tem o Internacional. E quem foi mudar o sistema do nosso estacionamento foi a mesma empresa que faz o estacionamento da Arena do Grêmio. Ele chegou lá todo cheio de
de pose, olha, a gente faz o estacionamento do Grêmio, em média 20 mil pessoas por jogo, quantas pessoas circulam aqui? Eu falei assim, olha, você tem que fazer o contrário, você tem que chegar lá no Grêmio e dizer assim, a gente faz o estacionamento da Santa Casa, onde passa 30 mil pessoas, né? É o contrário, né? É o contrário e não dessa maneira. Muito bem, aqui um pouquinho do mapa estratégico, mas eu não vou, apenas trouxe aqui a título de compartilhamento. Enfim, vamos falar aqui da migração do HTML5. Muito bem, eu gostaria de primeiro contextualizar o legado do Delphi, né? O legado do Delphi. E eu gostaria de mostrar aqui que antes, em 2012, nossos sistemas eram uma coxa de retalhos, sabe? Um faturava, o outro calculava, o outro lançava na folha, o outro fazia a controladoria. E o impressionante era que as pessoas gostavam disso, né? E quando a gente, eu não estava lá na época, mas quando se chegou e disse assim, vamos fazer uma migração horizontal, muitas pessoas disseram assim, mas para que está tão bom, né? Tudo funciona, né? E a gente tinha os sistemas que a gente chama de conectados, não integrados. É a primeira implantação horizontal de um sistema no nosso complexo. E a experiência foi bem traumática, tá? Eu não estou aqui para dizer assim, olha, deu tudo errado, e nem para fazer drama, mas foi uma experiência muito traumática pelo tamanho, pelo momento, pelas tecnologias da época. E eu trouxe aqui, para não dizer que eu estou brincando, eu guardei aqui o recorte do jornal, que falhas em novo sistema da Santa Casa trazem transtorno aos hospitais da capital. E tem outro jornal que diz que o sistema da Santa Casa colapsou o sistema do Estado, que a Santa Casa resolve a maioria do atendimento, né? Então, para muitas pessoas, em 2012, a realidade foi isso aqui, ó, foi o fim do mundo. Muitas pessoas disseram, o mundo acabou em 2012, ali a Santa Casa não vai conseguir migrar esse sistema. Porém, 2012, ainda que seja o fim do calendário maia, também foi o ano que os Vingadores apareceram e salvaram a Terra, né? Então assim, se 2012 foi traumático, em 2012 também aí, desde então, os caras livraram a gente até do Thanos, né? Então, vai dar certo de alguma forma. Muito bem, vamos lá. Mas a grande pergunta é, por que mudar? Essa pergunta eu tive que responder mais de 1000 vezes para as lideranças do hospital. Por que mudar do Delphi para o HTML5? E é impressionante que o Delphi, ele me persegue. Eu tenho certificação da Borland de desenvolvedor Delphi, né? E ontem eu fui no estádio do Palmeiras, né? Como bom palmeirense raiz, fui de trem, de metrô até chegar lá na Barra Funda. E quando eu sentei aqui, sozinho, eu comecei a falar sozinho, o cara começou a falar comigo, eu falei, o que você faz? Eu sou programador, ele que é em Delphi. O cara do meu lado programava em Delphi, lá no Allianz, né? Então, assim, por que a gente precisa mudar? Eu sei que todo mundo sabe o que eu vou responder, mas é importante a gente ter isso em mente. Porque faz parte da geração dos sistemas. A primeira geração de sistemas, ela operava em Unix e MS-DOS como sistema operacional, e eu destaco assim, principalmente para a área hospitalar, o COBOL e o Clipper, cujo objetivo daqueles sistemas era controle, saber quem entrou e quem saiu. Né? Lembra disso? Não, né? Mas eu lembro. A segunda geração foi a geração Windows, né? Que tirou aquelas telas pretas e começou finalmente os sistemas começaram a ser operados em mouse e começou a dar uma facilidade maior. E eu destaco aí as dois grandes players do desenvolvimento de sistemas, que era Delphi e o Visual Basic, né? Que até hoje tem muito sistema em Delphi, muito sistema, e já mudou um pouco a ênfase do sistema. Essa ênfase agora precisa ser de gestão. Eu não preciso saber só quem entrou e quem saiu, mas que horas que saiu, quando saiu, por que saiu, cruzar essas informações, né? A terceira geração de sistemas é a geração via web. Então, aí criou-se o .NET, veio aí o Java, o ASP.NET, o PHP e o HTML5. É lógico que isso aqui não é recente, tá? Isso aqui vem acontecendo, né? Vem acontecendo aí há quase mais de 10 anos, mais de quase 15 anos, quando lançou aí as plataformas. E a grande ideia era o seguinte, eu queria usar Linux, mas os sistemas Delphi e Visual Basic só funcionam no Windows. E como é que eu vou ter um sistema no Linux? Lembra disso? E no primeiro mandato do presidente Lula, ele disse que todas as instituições federais seriam Linux. E foi um desespero, porque não tinha sistemas para rodar em
em Linux. E eu lembro que o Delphi lançou o Delphi Calyx, que foi uma tragédia, não conseguiu rodar em lugar nenhum. Aí, finalmente, alguém criou uma coisa maravilhosa, que para mim é a maior invenção da história, que é a virtualização, né? Aí os caras virtualizavam um servidor Windows dentro do Linux para poder rodar um Delphi. Esses caras eram raiz e merecem aplauso. Esses caras eram muito bons mesmo. Vou contar para vocês. E a ideia ali era multiplataforma. Olha, o meu sistema roda em qualquer plataforma. Qualquer plataforma. Muito bem. Aí veio a quarta geração. E a quarta geração é a geração mobile, é a geração de autoaprendizado. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui fez treinamento para mexer no aplicativo do iFood? Ninguém. Quem aqui fez treinamento para aprender a mexer no Internet Bank? Ninguém, porque são sistemas de autoaprendizado. E com a ideia de interoperabilidade. Porém, essa quarta geração aconteceu um negócio bem interessante. Ela reverberou na terceira geração. E agora a terceira geração também tem capacidade de entregar interoperabilidade. Tá? Alguns autores discutem exatamente a diferença dessas gerações, mas, em suma, é mais ou menos isso. Por que mudar? Porque nós estamos evoluindo. É a primeira pergunta, a resposta. Nós estamos evoluindo. Mas eu quero também deixar aqui alguns aspectos técnicos. Nós tínhamos, há uns 3 anos atrás, nós tivemos um dilema, não sei, eu estou falando uma linguagem um pouco mais técnica, que quem é da área de TI vai entender bastante, mas houve um desespero em novembro de 2019 ou 2018, que a Adobe disse assim, a partir de hoje, eu não dou mais suporte no JavaFlex. E milhares de sistemas usavam o JavaFlex incorporado nas suas soluções. E começou uma chuva de gambiarra para poder fazer funcionar aí alguns sistemas. Então, a gente não conhece o amanhã, a gente não sabe o que a Microsoft vai fazer. Então, a gente tem que evoluir, porque a Microsoft está evoluindo, os sistemas estão evoluindo, a gente tem que ir junto. E a linguagem HTML5 incorpora multimídia, ela incorpora geolocalização, sistemas são responsivos. Sabe o que é responsivo? Se você colocar no tablet, ele responde. Se você colocar no celular, ele responde. Se você coloca no notebook, ele responde. É uma plataforma de código aberto, ou seja, ninguém paga para licenciar HTML5. Facilidade na construção de APIs. Hoje nós passamos a manhã inteira ouvindo Open API, né? Open API. Né? É uma linguagem que facilita isso. Tem a sua melhor proteção do seu código-fonte. E coisa bem interessante, por que mudar? E aqui eu coloquei um detalhe importante que eu gostaria de falar, que é o seguinte. Muitas pessoas me procuram, Charles, eu migro para o HTML5 ou eu atravesso a rua para o concorrente? Né? E eu tenho dito o seguinte, olha, a grande vantagem da gente estar dentro do sistema da Philips é que não mudou a regra do negócio. Você sabe o que eu estou querendo? O banco de dados e a estrutura é a mesma. Então, quando você vai migrar para o HTML5, você não precisa fazer e nem passar pelo Armagedon que os colegas que estavam aqui vão passar dia 1º de fevereiro. Porque eles vão desligar uma chave e o funcionário que vem num dia assim, lindo, e vem cantando e saltitando, ele vai chegar numa tela que ele aprendeu, que ele ensinou, que ele assinou, que leu e fez o treinamento, mas quando ele der de cara com a tela, ele vai dizer assim, ninguém nunca me ensinou isso. É o que vai acontecer, mas é normal, faz parte. Então, assim, nós conseguimos fazer a migração, e aqui é um detalhe muito importante, nós conseguimos fazer a migração por ondas. Eu consigo migrar primeiro só a recepção, porque os dados, a transação que acontece na recepção, o banco de dados é o mesmo, a regra de negócio é o mesmo. Vai aparecer lá no prontuário Delphi, se eu fizer uma internação aqui no HTML5. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é uma vantagem muito grande, porque você diminui o impacto dessa mudança, que é uma mudança muito difícil, né? E se eu decidisse mudar, ao invés de migrar, eu simplesmente jogaria fora, abriria mão de 10 anos de cultura que foi construído dentro da empresa com o uso de um sistema. Para você abrir mão disso e recomeçar, vai demorar mais 10 anos para você ter a expertise que você tem hoje. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, por que mudar? Primeiro, porque tem que acompanhar a geração dos sistemas. É uma tecnologia atualizada de muito benefício e é a melhor solução para quem já está dentro da Philips. Ok?
Muito bem. E aqui eu quero também, eu poderia falar de vários módulos, mas decidi falar aqui do PEP, né? Que muda a forma como as coisas são feitas, evolui. Antigamente, na prescrição do Delphi, pensa assim, lá na Santa Casa nós temos 1.475 leitos, tá? E a taxa de ocupação é de 78% a 85%. Então faça a conta aí, eu vou fazer a minha rápida aqui, 1.200 pessoas internadas por dia. A prescrição no Delphi, ela é diária, ou seja, os 1.200 pessoas internadas precisam necessariamente que um médico vá diariamente prescrever. Você entendeu o tamanho desse trabalho? Lembra que nós estamos falando aqui, durante esses 2 dias, de diminuir a burocracia, de diminuir o trabalho da assistência? Então o médico vai... 1.200 pacientes precisam receber diariamente a prescrição. Já no HTML5 é diferente, a prescrição é continuada. Ele faz uma prescrição hoje, que ela se autorreplica e só muda se tiver uma intervenção na conduta do tratamento daquele paciente. Olha a economia de trabalho. Quanto tempo? E nós estamos falando de pacientes de alta complexidade. Por exemplo, numa UTI. Numa UTI, um paciente de UTI transplantado, eu tive assim, a curiosidade de acompanhar um médico prescritor, ele prescreveu 88 itens para um paciente. E 88 itens prescrevendo, doutor, não é igual a gente que diz assim, eu vou fazer um taco em casa, vou comprar carne moída, vou comprar isso, vou comprar... Não, espera aí. Esse medicamento, espera aí. Checa o exame de ontem. Isso daqui, não, tem que ver... É muito trabalhoso. Então, a gente aliviar essa parte foi fundamental para a nossa decisão. Melhorar a vida do profissional e a experiência do paciente é sobre isso que a gente está falando, ok? Muito bem. Falando ainda da migração, o conceito do nosso projeto era entrar para a 3ª geração de sistema, a atualização do sistema, da defasagem do sistema Delphi, e é um pré-requisito para o hospital digital, né? Faz parte aí que a gente precisava entregar isso também. Qual foi a estratégia? Como eu já mencionei anteriormente, a gente, pela regra de negócio do sistema TASI, falando nisso, fiquei 2 dias incomodado na tradução simultânea, que as pessoas falavam, o TASI. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui para o pessoal da FISP. É TASI ou é TASI? Então ele é oxítona, TASI. Então, avisa aí para o pessoal que faz transmissão simultânea que não é TASI, tá? É TASI. Tá? Beleza? Parece brincadeira. Parece brincadeira, mas é marca que está envolvida, é a gestão do brand. Beleza? É assim. Tu gostaria que ficasse chamando Enedir? Não, é Enedir o nome dela. Então, assim, o TASI. O TASI tem uma regra de negócio que ajuda você a fazer a migração por ondas, sem impacto na regra de negócio. O tempo de projeto, quando nós estipulamos o projeto, ele ficaria em 24 meses. Porém, ele começou um pouco antes da pandemia, né? Aí todo mundo sabe, quando veio a pandemia, nós paramos de trabalhar e nos esforçamos exclusivamente em manter o hospital funcionando e atendendo para a Covid. Não foi isso que aconteceu com a gente? Quem é da área da saúde? Foi exatamente isso que aconteceu. E eu lembro que aconteceu uma coisa bem curiosa, né? Porque as empresas começaram a dar férias coletivas. Lembra disso? Férias coletivas, não sabe o que vai acontecer, férias coletivas. E a gente trabalha no hospital, eu não estava ainda na Santa Casa, e no hospital que eu trabalhava precisou fazer uma UTI de campanha e não tinha empresa para contratar para puxar o cabo de rede. Adivinha quem subiu no forro e puxou o cabo de rede? Fui eu. Eu sou um herói na pandemia. Sou um herói. Eu subi e passei. Eu fiz as pontinhas do cabo de rede. Liga esse negócio aí. E deu certo, graças a Deus, né? Muito bem. Nós retomamos em abril de 2021. Né? E o investimento foi mais ou menos 9.000 horas. Aqui vem um negócio que a gente não falou muito aqui, até porque não é o viés. Mas infraestrutura custa caro, tá? Então, assim, programe junto com a evolução, a gente tem que pensar na infraestrutura. Isso aqui foi infraestrutura, em Exadata,
em monitores, em troca de PCs e tudo aquilo que a gente precisava colocar para que o sistema rodasse de forma estável. Então, esse aí foi mais ou menos um pouco do investimento. Quanto foi a consultoria, eu não vou falar, porque você que se vire para negociar com eles como vai ser a consultoria. Quem foi o rapaz aqui que falou aqui da Madre, como é o nome do hospital? Ele disse que ele conseguiu um bom negócio, então você também consegue, né? Muito bem. Quais foram as dificuldades, né? Dificuldades, meu tempo já tem 10 minutos. Quais foram as dificuldades? Primeiro, doutor, ele disse, você sabe o que é esse CID-F41.1 aí? É o transtorno de ansiedade generalizado, né? O primeiro problema, e aqui vai uma dica se você vai fazer a migração, é cuidado com o que você promete. Eu vou te dar a dica, a dica de ouro. Diz para o cara da TI prometer. Não promete você se você não é da TI. Porque prometer é o seguinte, ó, tudo que tem no antigo tem no novo. Ih, rapaz. Olha só o que disseram. É muito mais rápido. Todos vão logo sentir a diferença. Vai ser amor à primeira vista. Isso gerou um transtorno de ansiedade generalizado na casa. Só que as pessoas se esquecem que, seguinte, quando você tem um sistema que roda em Delphi, o kernel dele foi desenvolvido para o sistema operacional Windows. O Delphi é tão bom, mas tão bom, que você consegue manipular todos os recursos presentes de hardware e software do Windows. Se você disser assim, eu quero que ele aperte, que o computador sozinho aperte a tecla F, o Delphi consegue programar para colocar um F ali. Só que os sistemas HTML5, a terceira geração de sistema, ela roda em browse. Grava isso. E browse é mais lento. Eu não sei se você já teve a curiosidade de olhar a tela do gerente do banco. O gerente do banco usa uma tela que é COBOL, colega, para ele fazer o cálculo lá. Mas ele te manda usar o Internet Bank. O Internet Bank é rápido, é maravilhoso, né? É uma coisa incrível. Não, porque o browser que a gente usa, para pensar, é o mesmo browser que roda Netflix. É o mesmo browser que você emula o Street Fighter 2 para jogar lá dentro. Cara, olha, infelizmente eu esqueci, mas no momento que eu estava preparando essa apresentação, eu tirei um print do meu gerenciador de tarefas. Adivinha quem é o vilão do consumo de memória e o vilão de consumo de processamento da CPU? Como é o nome dele? É o Chrome. Cara, é óbvio, você não pode fazer uma promessa irresponsável dessa para ninguém. O que você tem que prometer para ele é o seguinte, é o primeiro passo para um crescimento maior. E eu fiquei muito contente aqui no evento, viu? Porque, eu já vou explicar agora, né? Porque outra coisa que aconteceu, um doutor me chamou e perguntou assim para mim, eu passei por tudo nessa migração, ele chegou para mim e falou assim, me explica uma coisa, meu filho, por que eu tenho que dar tanto clique? Né? Eu falei para ele, isso é temporário. Daqui a pouco o senhor vai falar e o sistema vai prescrever. Tu sabe o que esse médico me falou? Ele disse assim, o dia que acontecer eu te pago um churrasco. E eu vim aqui e digo, tá próximo o meu churrasco. Mas isso não acontece nos sistemas antigos. Você tem que, quando você for prometer, você tem que prometer o que vai realmente ser o ganho. A economia de trabalho. Porque olha só o que acontece, eu vou adiantar aqui um assunto, né? Você vai lá no cara do faturamento. O cara do faturamento, eu não estou falando do gerente, não. Estou falando do cara que fecha a conta. Ele é um robô. Ele é um robô porque ele fecha a conta assim, ele estala os dedos e tem uma pilha de coisa para conferir. Ele faz assim, ó, no Delphi, Shift, Enter, seta para baixo, Enter, Shift. É igual o tempo moderno, ele vai para a casa dele e vai embora assim, tá ligado? Aí o cara chega num ambiente, num browser que não tem teclado de atalho. E ele tem que dar botão direito, inserir, botão direito, imprimir. O cara vai dizer assim, mentira, para mim não é mais rápido. Então, cuidado com as promessas que você vai fazer. Seja claro, foque naquilo que terá a melhoria.
A outra coisa que nós tivemos uma dificuldade foi na capacidade operacional do sistema. Tá? O que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O test drive. Tá? Então eu falei que na Santa Casa, urgência, emergência, ambulatório, inúmeros protocolos, transplante, UTI, bloco cirúrgico, 1.456 leitos. Então, é muito. Aí eu dei um exemplo aqui, eu vou fazer um test drive. Imagina que eu vou comprar um carro, eu vou fazer um test drive. Da Santa Casa para minha casa dá 4,5 km. Eu digo para o cara assim, ó, vou fazer um test drive, tá? Tá. Aí eu pego o carro, eu vou lá na minha casa e volto. E digo, que carro maravilhoso. Que carro sensacional. Mas se eu disser para ele, ó, voltar para casa é diferente de ir para casa, né? Eu vou lá para minha casa. Sabe para que casa eu estou falando? Você já percebeu, né? Que eu estou na Santa Casa de Porto Alegre, mas eu tenho um sotaque. Eu sou de Belém do Pará. Se eu pedir para o cara, deixa eu fazer um test drive ir lá na minha casa e voltar, a experiência é diferente ou não é? Aí é que eu vou ver se o carro é bom. Porque eu dar uma volta no quarteirão é só para encantar. Saber se o carro é bom é andar 4 mil, né? 8 mil quilômetros, ida e volta para testar o carro. Quando a gente colocou o HTML5 para rodar, nessa dimensão nós sentimos dificuldade. Aí você vai dizer assim, então o produto não estava pronto. Não, não necessariamente. Precisava ser testado. E eu vou já explicar isso como aconteceu. Muito bem. Vamos lá. Já falei, né, das usabilidades, né, filtros rápidos, visualização. Tem muita coisa aqui que a gente vai precisar investir. Né? A visualização, está errado aqui, é 1920, tá? A visualização recomendada é monitor de 1080 a 1920. 1080 a 1920 pixels, né? Aí você vai lá, vai ser um monte de monitor 700 por 600 ainda, né? Não vai rodar. Você tem que comprar um maiorzinho. Está lá na infraestrutura, não te esquece que tem que mexer na infraestrutura. Outra coisa que mudou, o processamento é diferente. O Delphi, ele absorve o processamento para a máquina e joga o resultado para o servidor. O HTML5 não, ele é client servidor, ele diz assim, processa para mim. Então aí teve uma dificuldade, a gente teve que investir em infraestrutura, né? Porém, eu gostei dessa experiência, sabe por quê? Do pessoal reclamar do clique, o pessoal reclamar das teclas de atalho, das cores, da paginação, né? Gostei, porque isso expôs quão manual ainda é as operações. Quanto se depende da mão e não de processos automatizados e integrados. Expôs a necessidade da gente partir atrás de inteligência artificial, de análise preditiva, de inteligência generativa e tudo aquilo que nós estamos ouvindo, que é para reduzir esse braçal que ainda acontece muito dentro do hospital. Muito bem. Vou mudar aqui, ó. Só voltar aqui. No dia 31 de outubro, a gente decidiu, então o que acontece? A gente colocou o HTML5, rodou em grande escala, deu problema, o sistema não conseguia alguma coisa. Nós precisamos ouvir o corpo clínico. O corpo clínico nos procurou e disse assim, Charles, a gente precisa voltar para o Delphi. E aí eu tive que tomar uma decisão, junto com a minha diretoria. E a decisão foi a seguinte, né? A gente precisa ouvir, mas saber quem vai ouvir. E a gente decidiu retroagir. E nós chamamos ali, né? A Philips teve um posicionamento com a sua diretoria. Nós encaminhamos 47 OS de resolução de problema para estabilizar o sistema e a Philips nos entregou em março de 2023, foi em outubro, dezembro a gente retroagiu, em março a gente voltou e com uma metodologia que implantamos primeiro no Santo Antônio da Criança, depois apenas os pacientes SUS, depois todos os convênios, a quimioterapia, e o sistema migrou e hoje ele está estável. Beleza? Mas sabe o que eu tive que fazer para alguns... Está transmitido pela internet, não pode parar agora não, só um pouquinho. Não, é brincadeira, né? Numa reunião que me chamaram, perguntaram assim para mim, Charles, quando é que vai ficar mais rápido em relação ao Delphi? Eu virei para a minha gerente, colega, abracei assim e disse assim, nunca. Mentiram para ti. Alguém te mentiu. Quando eu abri o jogo, você vai ficar, eu fui levado para uma sala onde tinha
40 médicos líderes de serviço da Santa Casa. E eu fui com a missão de, primeiro era continuar vivo depois dessa reunião. Se eu saísse vivo, estava bem. E foi quando eu abri o jogo. Pessoal, aconteceu uma falta de comunicação. Eu fui para o PowerPoint, eu mostrei para eles, eu falei para eles até de assembler. Sabe que assembler é linguagem de máquina. Não tem como. O que você tem que... A sua expectativa tem que estar nas entregas, na evolução. E sabe qual é o resultado de tudo isso? Eu não sei se eu coloquei aqui, eu vou mudar aqui rapidinho. Isso eu preciso falar. Não, eu preciso achar aqui, gente. Vai. Não, já está aqui. Em algum lugar eu notei, eu não sei onde está, que eu fiquei muito contente. Por quê? Porque tudo, e isso eu vou levar esse feedback daqui, tudo o que foi promovido a título de entrega de tecnologia, e eu não estou falando isso com orgulho, mas estou falando isso com satisfação, a Santa Casa de Porto Alegre está pronta para receber a inteligência artificial. Ela está pronta para receber a inteligência artificial no Carestream. Ela está pronta para... Eu não sei o nome do sistema. Inteligente, cardiovascular, cardiológico, patológico. Tudo isso que você ouviu hoje, nesses 2 dias, Santa Casa não é melhor do que ninguém. Rala como todo mundo, mas está pronta porque ela já deu esse passo. Então pergunto, por que mudar? É a grande pergunta, por que mudar? Porque ou a gente muda, ou a gente fica para trás. Não é uma questão de vaidade, não é uma questão de usuário de iPhone, tá ligado? Que ele troca o 14 pelo 13. Perdão, o 13 pelo 14. Você pergunta para ele, por que você trocou? Ah, porque esse aqui é mais novo, né? E nem ele sabe por que ele trocou. A gente não troca o Delphi pelo HTML5 por trocar, mas é que a gente quer estar pronto. E a gente quer fazer parte desse momento. Santa Casa quer fazer parte do momento em que terá um corpo clínico, finalmente, que volte a chamar o nome do paciente e não o número do quarto que ele está. Porque ele não tem tempo, ele tem que prescrever. Vê o 501. E eu lembro que uma vez, numa palestra que eu fui, uma enfermeira disse assim, eu sou de um tempo em que a enfermagem sabia o nome do paciente e sabia o olho dele se ele estava triste. Olha, doutor, o paciente João Antônio da Silva está triste hoje, porque ela tinha tempo de olhar e ver no olho dele que ele estava triste. E nós oneramos tanto, com tanta tecnologia, com tanto trabalho, evolui, clica, faz o que, beira-leito, e faz tanta coisa, que às vezes a gente deixa de olhar no olho do paciente. Você está entendendo? Faz sentido isso que eu estou falando para você? É assim lá também? É assim lá também, né? Então, assim, por isso que nós decidimos migrar, por isso que permanecemos na Philips e reafirmamos nossa parceria, porque acreditamos que vamos conseguir entregar esse momento novo de inovação que nós estamos vivendo. Meu tempo acabou, tá? Mas eu vou falar rapidamente aí sobre o Philips One, desculpa aí, me empolguei, tá? Philips One, que é o Carestream, vou fazer apenas para você entender a Santa Casa como um hospital de alta complexidade, a cidade da saúde, entrega cerca de 30 mil exames mês em todas as áreas. Então você imagina o tamanho que é a fazer a gestão da Santa Casa. Como a gente está falando, ter uma solução Philips One reduz tempo. E acima de tudo, né, eu vou ler aqui, ó, estabilidade e rastreabilidade. O sistema Carestream é bastante estável, com poucas oscilações no seu funcionamento. Além disso, todas as interações com o sistema são registradas, permitindo a rastreabilidade do processo. Preparo, início, liberação e integrado com o TASI. Tá? Porque antigamente era assim, você abria o Delphi para prescrever, Alt Tab para ver o que está na imagem. Alt Tab e volta. Aí, às vezes, eu preciso pesquisar o nome do paciente. Dava Ctrl+C no número do atendimento, abre o outro sistema, Ctrl+V. Se naquele momento alguém dissesse, doutor, e ele desse Ctrl+C no paciente A e Ctrl+V no paciente B, você já imaginou o que acontecia, né? Então, integração e interoperabilidade precisa acontecer. Então, redução do tempo de análise e facilidade de ter uma solução integrada. Trabalhar com plena integração, RIS
e PAX, permite maior agilidade em processos administrativos, assistenciais, seja na recepção do paciente externo, no recebimento de um pedido, enfim, transformou a operação do nosso centro de diagnóstico por imagem. Ok, pessoal? Então, trouxe aqui a experiência do CDI e também trouxe a experiência da migração. Espero ter atingido a expectativa de responder por que migrar e para onde vamos com essa mudança. Muito obrigado.